Carol, falando da transição setorial, né? A gente costuma ver as carreiras, não no Brasil, no mundo todo, na indústria automotiva. Geralmente as pessoas entram e ficam 30 anos na mesma empresa, mudando de áreas, na mesma empresa, mas acabam se aposentando. Isso é muito normal, assim, a gente vê esse tipo de exemplo. Você fez algo que muitos profissionais da indústria buscam fazer e tentam fazer isso, que é mudar de setor. Você saiu da indústria automotiva e hoje trabalha na indústria farmacêutica em um outro país. Queria que você comentasse como foi essa transição e as principais diferenças que você vê de um setor para o outro, se você tiver também dicas inspiradoras para as pessoas que queiram pensar ou estão pensando algo do tipo, seria bastante legal. É, eu essa fase eu tava ano passado eu comecei a ter a minha crise dos 4 anos novamente de carreira, né, que eu falo. Então eu comecei a ficar frustrada com o meu trabalho e pensando, nossa, é isso? Porque assim, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui na Suécia, eu era Sourcing Manager, que seria o pleno um, acho que seria pleno um. E aí eu virei pleno 2, sênior um, sênior. Então eu era sênior 2 agora, quando o meu último é, área na Scania, assim. E só que não tem mais pra onde ir. Tipo assim, em questão na carreira Y, né, que eu tava, em questão de especialidade, eu tava no meu último grau. Então eu teria que ir para outro lado, né? Teria que ser promovida como líder, né? Como chefe, algo do gênero. Mas eu não me senti assim muito preparada para isso. E aí eu volto naquela frase que eu falei, que a gente é moldado, a gente é podado, né, pela empresa. Porque quando eu entrei, eu queria ser, nossa, eu vou ser diretora, presidente da empresa. E aí passa o tempo, você vai tendo, você vai vendo os seus chefes, as pessoas acima de você, e você vai falando assim, ah, eu não quero essa vida não, sabe? É uma coisa que você fala, putz, eu sempre falo que é difícil ter a vida de primeiro chefe, né? O primeiro chefe é sempre mais difícil. Eu acho que quando vai subindo, vai facilitando. Mas o primeiro filtro ali é um que você vê que os chefes sofrem. Não é uma vida legal. E aí eu falei, putz, não é isso que eu quero. Então eu comecei nessa frustração de vou, não vou, sabe? Aceito ou não aceito. E quando foi. E aí eu comecei a me inscrever para várias. E é o que você falou, a gente tem medo. Gosta. O automotivo, gente, é muito, muito bacana. Eu amo automotivo. Eu falo que a indústria automotiva ela é sedutora, assim, sabe? Então, eu não pensei em sair da indústria. Eu comecei a me inscrever para vagas internas, assim. Então eu fiz várias entrevistas e aí eu chegava na entrevista e falava, nossa, nada a ver essa vaga comigo. Aí falava, não, obrigada, não tem nada a ver com o role description que você colocou na vaga, agradeço, não quero continuar. E nisso eu fui de julho até novembro fazendo várias entrevistas para várias vagas internas na Scania. E aí, na época, eu passei numa vaga que eu achei muito legal, que era Project Manager, para ser do Project Office na Scania, e era uma vaga de pré-liderança, assim, né? Porque você acaba sendo o gerente de um projeto, né? E era super, super legal, assim, bacana, eu fiquei super animada com a vaga. Isso foi meio de novembro, que eu fiz a entrevista e tal. Recebi a proposta de aumento de salário, lá do salário. E aí eu tinha colocado no LinkedIn aberto para recrutadores, Uhum. né? Open to Open to work. work lá, mas só para recrutadores, né? Só para interno. Então o pessoal que entrava no meu perfil não via, mas quem era recrutador, poderia me ver. E aí eu recebi uma mensagem de uma headhunter falando que tinha uma vaga numa empresa de tecnologia médica, se eu aceitava conversar. Aí eu pensei, conversar? Ok, né? Conversar Não não, mata não, ninguém. não tem problema nenhum, não mata ninguém. Eu falei, vamos. E aí a gente começou a conversar e eu gostei, assim, do que ela, né, da conversa, da área, comecei a pesquisar sobre a empresa.
Vi que a empresa era uma empresa, também é uma multinacional, mas é lógico que se a gente for comparar tamanho, né, o mercado médico é muito pequeno em relação ao volume automotivo, né, em questão de volume. Mas eles estão, assim, é uma empresa que estava em praticamente todos os países, número 1 em venda de ventilador mecânico. E eu falei, pô, bacana, é uma empresa que parece ser forte no mercado. Aí eu lembro que eu ia para o Brasil na terça-feira, e aí ela falou assim, vamos... ia passar o Natal no Brasil, ela falou, eu queria fazer uma entrevista que você viesse no nosso escritório e tal. Porque até então era por telefone. Eu não tinha visto a cara dela, nada assim. E aí ela falou, eu queria que você viesse aqui no escritório para fazer a vaga, o telefone, a entrevista com o chefe da área. Eu falei, tá bom. Eu falei, só que isso era quinta-feira. Eu falei, se você quiser fazer uma entrevista no escritório, tem que ser ou amanhã, na sexta, ou segunda, porque na terça eu viajo pro Brasil. Ela, então tá bom, já te retorno. Aí na segunda, aí ela falou, vamos fazer na segunda. Então eu fui de mala, deixei as malas na estação de metrô e falei na estação de trem e fui fazer a entrevista. E aí nessa entrevista eu já gostei da vibe do escritório, gostei do chefe, gostei de tudo. Fui pro Brasil. Falei, legal, tal. Mas mesmo assim, falei, não sei quando eles vão me oferecer salário, né? Não, se você falar que chegou para buscar sua mala e abriu o celular e tinha uma mensagem, eu não vou acreditar. Não. Aí eu falei, vou pro Brasil, vou curtir minhas férias e aí eu decido o que eu faço da minha vida, né? E aí eu fiz mais 2 entrevistas nessa época. E aí pensando, né? Porque uma vez que você vai pro escritório, você vê, poxa, tá chegando, pra eles me chamarem para uma entrevista cara a cara, é porque eu tenho grandes chances, né? E é quando eu gosto de fazer listas, assim, eu sou a pessoa da lista. Então eu fiz uma lista de prós e contras de sair da empresa, sabe? Do automotivo, da Scania. Então, fiz várias listas, fiquei lá. E uma coisa que me pegou era assim, cara, eu tava há 11 anos na Scania, 11 anos no automotivo. Única empresa que eu tinha trabalhado até hoje. E eu tava com 32 anos, então eu pensei assim, gente, eu tenho que trabalhar mais 33 anos, pelo menos. É tipo, o dobro da minha idade hoje. Se eu deixar do jeito que tá, eu tenho certeza que eu vou me aposentar na Scania. Porque é o que eu falei, é sedutor. É muito bom trabalhar numa empresa organizada, grande, que você tem contato com o mundo inteiro. É uma delícia trabalhar assim. Então, eu pensei, se eu receber essa proposta e o salário for X, eu vou. Por quê também? O que passou na minha cabeça? Eu estava no auge da minha carreira na Scania. Então, eu estava com uma carreira muito bem estruturada dentro da empresa. Eu conhecia praticamente a empresa inteira. Então, depois de 5 anos, eu conhecia todo mundo. Todo mundo me conhecia na empresa. Eu estava em programa de High Potential, eu estava dando aula na Academy deles para novos funcionários. Eu estava fazendo a implementação do SAP na empresa. Então, assim, várias coisas. Eu estava em vários pontos que, se eu quisesse realmente seguir carreira de chefia ou algo do gênero, eu estava com a faca e o queijo na mão, né? Mas eu estava frustrada. Eu estava tipo, é isso mesmo? Acabou? É isso? Pro resto da minha vida eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar aqui? E então, eu falei, se for, é a oportunidade que eu vou ter de sair. E se eu quiser voltar, é uma empresa que, cara, eu tenho certeza que eu vou voltar. Eu posso voltar, eu tenho a liberdade de voltar. E aí eu recebi a proposta com o salário que eu tinha colocado na minha cabeça. E eu falei, eu vou aceitar. E aceitei e fui, né? Falei, bom, eu vou testar. Se eu não gostar, eu volto. Eu sabia que eu estava saindo com as portas abertas ainda da empresa, né? E aí foi quando eu aceitei
conversei com a minha chefe na época que eu tinha aceitado a vaga, né, de no Project Office. Conversei com ela, tal, e ela foi super bacana. Falou, vai, se você quiser voltar, você volta, não se preocupe. Eu falei, então tá bom. E conversei com meu chefe também na época de compras. Eu já tinha conversado com ele quando eu decidi sair de compras. Então, foi assim que eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou, porque também é outro mercado, eu queria saber como que era. É um mercado totalmente diferente do automotivo, então eu acho que eu ia me desafiar muito mais do que se eu simplesmente mudasse de área dentro da Scania.